Eu sou médica, mas sou mãe. E quando meu filho era pequeno, ele começou com uma alergia alimentar e que ninguém acreditava em mim. Mãe, médica, psíquica, está cansada, né? E o que eu vi era o seguinte, o que eu vejo transportando isso e aumentando, né, no cenário que nós temos aqui do TEA. O diagnóstico deve ser dado, sim, e eu vou ser um pouquinho mais ousada que o doutor Rafael. Eu acho que o diagnóstico tem que ser dado pelo médico que está preparado para tal. É óbvio, assim, eu sou otorrinolaringologista com área de atuação na foniatria. Foniatria estuda transtorno de linguagem e aprendizagem, mas pode ser um pediatra, pode ser um neuro, pode ser um psiquiatra, pode ser um otorrino, porque muitas vezes o paciente é distraído, vão pesquisar a audição dessa criança e cai na mão de otorrino. Então, assim, não existe o único médico que tem que avaliar. A pessoa que estiver preparada. E tudo bem se houver um pediatra que não está familiarizado com isso. Encaminhe para um colega que está. Né? Então, isso é a gente saber o nosso limite. Uma vez feito o diagnóstico, há de se ter um diagnóstico para a gente começar a nortear as coisas. E aí, esse médico não só tem que dar o diagnóstico, como tem que dar o suporte pós-diagnóstico, que é induzir, orientar essa família quais profissionais vai procurar. O que eu vejo é muito profissional atuando de forma solitária. Ninguém fala com ninguém. Então, o paciente vai, aí a mãe desesperada chega, e procura um fono, porque seu filho não está falando bem. Ela vai com o fono, então, a minha parte é essa aqui. Você já procurou um psicólogo? Quem que eu vou? Então, você não tem nenhum psicólogo da família? Esses dois profissionais não vão se falar. Aí você vai para a escola. Aí o professor fala assim, você já levou no psiquiatra? Você já levou no psicólogo? Aí você fala, já. Aí o que ele falou? Dá vontade, os pais falam assim, conversa com ele, por favor. Eu não sei se alguma mãe já passou por isso. O certo é, eu vejo de novo as minhas metáforas, eu vejo uma orquestra, tem vários músicos, tem o violinista, tem a arpista, tem quem toca o baixo, eu não sei todos os nomes, mas, enfim, tem vários músicos, cada um excelente no seu instrumento, mas tem um maestro. Ele pode não tocar como violinista, ele pode não tocar mas ele está ali orquestrando, e ele sabe a hora que cada um entra. E um músico sabe quando o outro desafinou, quando ele tem que entrar, dá uma olhadinha de leve, assim, se errar. Então, o que eu acho? Eu vejo isso como uma orquestra. São vários profissionais que têm que se falar entre si, né? Então, o meu sonho de consumo, eu costumo dizer, que tenha um QG, um lugar onde as pessoas possam falar do mesmo paciente. Eu fiquei 16 anos no hospital-escola, então eu tenho esse vício. Eu acho que um paciente lucra muito quando há uma equipe multidisciplinar falando do mesmo paciente. E eu tinha aquele hábito de estar num ambulatório, poxa, vamos pegar a opinião do fulano lá do ambulatório endócrino, vai lá e conversa. E é quase, é lógico que o hospital-escola é quase que automático isso acontecer. Mas tem uma forma da gente colocar isso numa forma prática, de ambulatório para ambulatório. Os profissionais têm que se falar. Mesmo porque, ainda falando de neurociência, existe o que a gente chama de período crítico, onde janelas se abrem para que você faça estímulos e depois essa janela se fecha, mas não totalmente, ela fica entreaberta. E os períodos críticos são, em ordem, você trabalhar a sensorialidade, para depois a linguagem, e as cognições altas. Então, por exemplo, não há de se querer que uma criança saiba tudo de linguagem se ela não tem nenhum processamento sensorial ainda. Há uma angústia, às vezes, em cada profissional querer estimular a sua área, se a criança não está pronta ainda. E outra, a linguagem é um fator preditivo para a cognição. Como é que você quer que essa criança trabalhe a cognição se ela não tem a linguagem pronta? Poxa, mas ela não fala. Acabamos de dizer, existem várias formas de se comunicar. Então, quer dizer que a pessoa que é deficiente auditiva, vou falar na minha área, ela não se comunica? E a linguagem? E as libras? É uma língua gestual. E ela não tem, eu já vi, não sei se você já teve a oportunidade de ver um surdo-mudo comunicar com outro surdo-mudo. Ou deficiente visual com auditivo ao mesmo tempo, eles se comunicando por linguagem, um com o outro, e se comunicam, são casados. Então, é quando a gente tem que pensar fora da caixinha, sabe? Abrir a cabeça. E eu acho que a neurodiversidade veio exatamente para trabalhar pessoas que conseguem pensar fora da caixinha. E sair daquela, esse é meu campo, esse é o seu, então, e uns puxar a sardinha para si, que puxa, não.
É o outro que é mais importante. Então, são todos juntos em prol de uma pessoa que está fora, que é o paciente. A hora que todas as especialidades conseguirem uma interagir com a outra e perceber que ela tem a importância dela, mas que o outro também tem, eu acho que pode ser que a gente comece a avançar mais. E a gente até diminua, preste menos atenção em coisas que a gente não tem poder de resolver, mas isso a gente tem. E estamos aqui, profissionais, conversando, familiares aqui que podem fazer diferença no ambiente onde eles estão. Né? Eu acho que é por aí, é quando as pessoas conseguem um se comunicar com o outro e dando o melhor de si, para acrescentar para o paciente. De 0 a 10, quanto que, dentro da sua experiência, você acha que a gente já avançou? Então, depende de onde você for olhar. Né? Se você olhar nesse público aqui, o número está maior. Mas, se você for para uma pessoa que não tem essa capacidade de olhar o coletivo, aí você vai lá no 0, no 1, no 2. Porque ainda existe muito jogo de ego. Ainda existe muita vaidade no ser humano. São muitas variantes, até a vaidade. Variáveis. Né? É a vaidade, é o ego, é o eu quero, eu posso, eu vou aparecer. E aí cai no que a Mariana falou no começo, do charlatanismo, das mídias sociais, entendeu? Eu acho que vai muito além do eu sei isso e mostrar nas mídias. Você tem que fazer no seu ambiente. Deixa que aquela coisa que é meio jargão, cuida do seu jardim, a borboleta vai pousar. Né? Eu nunca esperaria que um dia eu estaria em Campos de Goytacazes falando disso, lá em Campinas. Eu sou mais mãe hoje do que qualquer outra coisa. E aí a voz aparece. É assim que a gente tem que pensar, a oportunidade vai aparecer. Obrigada.